Olá, o objetivo desse vídeo é apresentar a segunda entrega do trabalho de implementação da disciplina de Rede de Computadores do Cefet-MG, ministrada pelo professor Sandro Renato Dias, no semestre de 2017/2. O trabalho consiste na implementação da pilha de protocolos TCP/IP. A primeira entrega consistiu na camada física e a segunda entrega que está sendo apresentada nesse vídeo corresponde à camada de aplicação. Na especificação está escrito: deverá ser implementado um servidor web e um servidor cliente, que o acessará a partir de um IP para navegar na página. A mensagem a ser enviada à camada inferior deverá seguir o padrão do servidor web definido em RFC. A navegação consistirá na digitação do IP no campo URL da janela do browser e a visualização da página em seguida, após, claro, a troca de mensagens. Essa segunda parte aqui é a extra, que diz que o grupo que implementar uma solução DNS para resolver nomes para IPs receberá 25% a mais na nota. Essa parte não foi implementada por nosso grupo. Como estava escrito na especificação, o funcionamento da camada de aplicação consiste na digitação do IP no browser e, após a troca de mensagens, a exibição do conteúdo da requisição feita. Então, para explicar o funcionamento, temos essa imagem aqui. Apesar da camada física não se comunicar diretamente com a camada de aplicação, nesse momento só temos a camada física implementada previamente. Então, para testar o funcionamento da camada de aplicação integrando com outra camada, nesse momento do trabalho, faremos a integração direta da camada física com a camada de aplicação. A implementação das outras camadas e da integração da forma correta, da ordem correta, será implementada ao longo do semestre. Então, o cliente acessa o browser informando o IP e a porta. Nesse caso, para testar e fazer o vídeo, utilizaremos localhost como nosso IP e a porta 8001. Então, o cliente acessa o IP e porta no browser, que terá escutando o cliente da camada de aplicação, escrito em Ruby, a linguagem Ruby. Então, esse cliente escuta por requisições do browser e passa essas requisições para a camada inferior, que é a camada física. Cada camada foi implementada tendo um servidor e um cliente. Então, as requisições são feitas pelos clientes aos servidores. Além disso, a comunicação entre as camadas é via socket. Então, o cliente abre o browser, o cliente da camada de aplicação escuta a requisição, ou seja, escuta essa ação, fica escutando o browser na porta 8001, passa essa requisição para o cliente da camada física, que passa a requisição para o servidor da camada física, que por fim passa a requisição para o servidor da camada de aplicação, que é o servidor web. Então, após chegar aqui, o servidor web processa a requisição e envia a resposta, voltando novamente pelo mesmo caminho. Então, responde para o servidor da camada física, que responde para o cliente da camada física, que responde para o cliente da camada de aplicação, e, por fim, a troca de mensagens entre a camada de aplicação, apresentando a mensagem no browser. Apresentando os códigos utilizados na implementação da camada de aplicação, temos o cliente e o servidor. O cliente, tanto o cliente quanto o servidor, requerem essas duas bibliotecas, que é a biblioteca Socket e a biblioteca Time. Primeiramente, o cliente fica escutando o browser na porta 8001. Então, por isso, abrimos aqui um Socket, servidor, que fica esperando por requisições do browser. Assim que a requisição é feita, todas as ações ao longo da execução são salvas no arquivo de log. Então, aqui escrevemos que o cliente abriu o browser, recebemos a requisição e enviamos para a camada inferior. Na camada inferior, que será a camada física nesse caso, gera a PDU, envia para o servidor da camada física, que por fim envia para o servidor web. Aqui no servidor web, ele fica escutando o servidor da camada física nessa porta 10.006. Aqui temos simplesmente a abertura do arquivo index.html, que é a página inicial do servidor web.
Então, salvamos o conteúdo dele no Contents e aqui que começa mesmo a execução do nosso servidor. Então, assim que ele estabelece a conexão com a camada física, nesse caso, né, com a camada inferior, então, ele recebe a requisição logo após estabelecer a conexão. E aqui, a partir daqui, ele vai processar essa requisição. Sabemos que a requisição HTTP, o método, arquivo que foi pedido e o protocolo. Então, o método pode ser get ou post, o arquivo, que no caso pode ser barra alguma coisa, ou sem nenhuma barra, né, que seria o página inicial, e o protocolo utilizado. Então, pensando nisso, a gente divide a requisição em 3 partes, que seria, como eu falei, né, método, arquivo solicitado e protocolo utilizado. Então, aqui a gente divide pelo espaço, porque é método, espaço, arquivo, espaço, o protocolo utilizado. Então, aqui a gente analisa o que está na parte 1, que corresponde ao arquivo solicitado. Se o arquivo solicitado for nenhum, né, digo assim, a página inicial, como se fosse assim, diretório raiz, ou index, então a gente tem esses arquivos, então a gente imprime aqui no terminal, só para ficar mais fácil de visualizar, e também manda para a camada inferior. Então aqui a resposta de uma requisição HTTP bem sucedida. Então 200, então a requisição foi ok. Aqui a gente manda qual que é o tipo do arquivo que a gente está mandando, nesse caso é um HTML, o tamanho, fechando a conexão. Então, mandamos isso para a camada inferior, caso o arquivo exista. Caso contrário, a gente vai imprimir um arquivo texto mesmo escrito file not found, para indicar que o arquivo não foi encontrado. Então, a requisição HTTP retornada, né, a resposta é 404, porque o arquivo não foi encontrado. A gente manda para a camada inferior, que é a camada física. Então, aqui, escreve aqui no log, enviou para a camada inferior, fecha a conexão, fecha o arquivo de log. Voltando aqui, após passar pela camada física, a requisição chega ao cliente da camada de aplicação, que recebe a resposta, né, e logo após imprime para o browser aqui, que é session, né, corresponde à conexão entre o cliente da camada de aplicação e o browser. Então, basicamente é isso. Mostrando a execução, temos que rodar os arquivos, executar, né, os arquivos dos clientes e dos servidores. Então, primeiro iniciamos o servidor web. Iniciamos o servidor da camada física, o cliente da camada física e o servidor da camada de aplicação. Antes de eu iniciar aqui, observe que se tentarmos entrar, não foi possível conectar, ou seja, não tem nenhuma aplicação na porta 8001 escutando essa requisição. Mas iremos iniciar aqui, agora, esperando o cliente abrir o browser. Abrimos o browser, vamos ver aqui o que acontece. Retornou a página inicial da aplicação. Então, vamos ver aqui no terminal. O cliente fez essa solicitação para o diretório raiz e recebeu essa resposta. Então, passou pela camada física, passou o cliente e servidor da camada física até chegar ao servidor web da camada de aplicação. Ou seja, olha, recebeu, né, o que foi pedido, a requisição, gerou a PDU e respondeu com esse cabeçalho e com a mensagem. Apesar de não ter impresso aqui no terminal, observamos que a mensagem foi enviada com sucesso. Também podemos fazer o teste de tentar acessar um arquivo que não existe, por exemplo. Como a gente viu no código, agora, né, vemos aqui a execução file not found. Então, aqui foi a requisição get/test http e a resposta na HTTP 1.1 404, né, não encontrado. Então, também, novamente, passou pela camada física até chegar
ao servidor web da camada de aplicação. Então, chegou o get/teste, gerou a PDU da aplicação, que é o cabeçalho HTTP, e a mensagem.